Que bom ter você aqui na nossa trimestral para a classe do Hall do Berço. Não é mesmo, professora Aline? É mesmo. Sejam muito bem-vindos, professores da classe do Hall do Berço. Essa é uma classe muito especial que nós temos na igreja. Nós atendemos crianças de 0 a 3 anos de idade. São os nossos pequeninos, os nossos bebezinhos. E eles merecem muita atenção e carinho. Por isso, Josi, nós fizemos várias coisas, trouxemos algumas ideias para ajudar você a atender bem e a ensinar bem as suas crianças sobre o amor de Jesus, desde os mais pequenos detalhes. Então, prof, vamos para a primeira coisa que a gente vai ensinar hoje, que são os modelos das placas de porta. A senhora pode apresentar os modelos de placa para a gente, por favor? Muito bem, nós temos 2 modelos de placa para vocês. O primeiro ele é feito de MDF, é uma caixinha de MDF, está forrada com tecido e tem a imagem de um bebê dentro, porque é o público que nós atendemos, tá bom? Faz uma referência direta a eles. A nossa segunda opção é essa daqui, que está na mão da Josi, que é uma placa de EVA e ela faz alusão aos 3 personagens de histórias que contaremos durante todo este segundo trimestre. Então aqui nós temos Daniel, temos Davi e temos também José. Tá? Vocês podem escolher fazer dos 3, vocês podem escolher fazer com mais crianças ou mais personagens bíblicos, e isso fica a seu critério. E aí, prof, depois que as crianças entram na sala, vem um momento muito especial, que é o momento da música. E eu já vi que a gente tem aqui alguns modelos de ideias para uma música que a gente sempre escutou na Igreja Adventista, que é Quem Chegou à Igreja Aqui. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre esses modelos? Vamos começar por esse aqui, que é menor. Então, essa aqui é um modelo de igrejinha que foi feito em papelão, tem uns pequenos detalhes em EVA, tem também este papel celofane azul, tá bom? E ele é forrado com tecido, super facinho, baratinho para você fazer aí na sua igreja. E quando nós começamos a cantar às crianças, Quem Chegou à Igreja Aqui, nós abrimos a portinha da igreja para que a criança se veja no espelho. E quando dizemos para elas que Jesus ficou muito feliz com a presença delas, nós erguemos o espelho e mostramos a elas, então, a imagem de Jesus. Porém, algumas igrejas têm um espaço maior e nada melhor do que fazer a sua criança vivenciar este momento. Por isso, a nossa segunda sugestão, Josi, é ter uma casinha, uma igrejinha como essa daqui. Essa igrejinha, ela abre as suas portas para que você cante e a criança passe por dentro da portinha da igreja. E claro, temos o nosso Jesus. O nosso Jesus, ele foi feito de EVA, tá bom? Ele não é muito grande, até porque os seus pequenos não são tão grandes assim. Então pense no tamanho do Jesus para a sua sala, num tamanho que seja compatível com as suas crianças. A ideia é cantarmos para eles. Jesus pode estar à porta da igreja para recebê-los antes deles entrarem, ou então ele pode estar dentro da igreja para que eles cumprimentem Jesus assim que eles passarem pelas portas. Prof, a gente já cantou essa música, mas a gente canta outras e eu vi que a gente tem uma caixa de música muito especial. Vamos falar sobre ela? Muito bem. Para a nossa caixa de músicas, nós temos aqui alguns instrumentos. Nós temos chocalhos com feijão e lata de leite, lata de farinha láctea. Nós temos aqui pandeiros, temos aqui chocalhos. Esse chocalho aqui é feito com feijão, um palitinho de sorvete e aquelas bolinhas de plástico, de bolinha de piscina. Nós temos também essas pequenas mãozinhas onde a criança chacoalha assim, ela faz o barulhinho. Uma outra sugestão para vocês são pedaços de madeira, onde a criança vai bater e também fazer o seu barulhinho para cantar a música, tá bom? O importante é que ela tenha algo do qual ela consiga manusear. E agora nós vamos fazer a chamada dessas crianças, que podem ser feitas de várias formas. Segura essa, prof. Pode sim. Que eu seguro essa outra aqui. Muito bem. Nós temos sempre o nosso cartãozinho de chamada, né, Josi? Em cada classe da Escola Sabatina, você também o seu. Inclusive, você já pode fazer pelo 7Me. Fique ligado a essa informação. Mas nós sempre fazemos com as crianças de uma forma muito lúdica. E aqui nós temos 2 opções. Como eu disse para vocês, um dos personagens que vamos trabalhar neste segundo trimestre é o pastor Davi. Por isso, uma das sugestões
é um campo de ovelhas. Nós temos ovelhinhas de plástico que você compra pronta e nós temos também ovelhinhas que foram feitas com algodão sintético, esse aqui. Tem o rostinho da ovelha impresso e embaixo é meia bolinha de isopor. Uma sugestão é você colocar o rosto da sua criança aqui no rostinho da ovelha. Eles se identificam e gostam bastante de se ver. Essa opção, prof, essa daqui que eu tô segurando, ela é feita numa caixa de papelão, nós colocamos isopor aqui dentro e ela é uma opção assim que não é tão marcada pela história daquele trimestre. Você pode fazê-la e usar durante todo o ano. Durante todo o ano, exatamente. Foi comprado em lojas de chá revelação de bebê, né, prof? A gente consegue comprar esse material, colocou no palitinho, aí tem a roupinha pro menino, tem pra menina, meinhas, tem um alfinetezinho, nós temos aqui algumas decorações, a criança chega e pode ir colocando, marcando a sua presença, colocando o palitinho dentro do isopor. E aí, ela já sabe que chegou à igreja. Bem, prof, continuando, nós vamos agora falar sobre um momento especial, que é o momento de comunhão, adoração e oração. Como a gente pode incentivar os nossos bebês e pequenos da igreja a participarem desse momento, já que eles são tão pequenininhos? Muito bem. Para esses momentos de oração infantil, é sempre importante que você os ensine a orar, porque ele vai repetir o que você está falando, sempre na primeira pessoa. Para que ele entenda que o momento da oração é um momento de conversar com Deus, de falar com o seu Criador e com o seu amigo, aquele que lhe deu a vida para lhe salvar. Por isso, é sempre importante você fazer uma oração na primeira pessoa, tá bom? E os incentivos para este momento, Josi, nós temos duas opções para vocês. A primeira opção é essa mãozinha aqui. Segura aqui para mim, Josi, por favor, essa mãozinha. Essa mãozinha aqui, ela é feita de borracha, ela é aberta embaixo, tá bom? E a ideia é ajudar as crianças a entenderem e a aprenderem as mãos postas para orar. Então, conforme vocês forem cantando a musiquinha da oração, você entrega a luvinha e a criança coloca a mãozinha dela aqui dentro, assim. A minha mão não vai caber, por motivos óbvios, mas deu para você entender a ideia. A criança coloca a mãozinha aqui dentro e vai ajudar ela a ficar com as mãozinhas postas. É todo feito de EVA e dentro nós temos um algodão sintético para ajudar os dedos ficarem firminhos também, tá bom? E prof, fala um pouquinho sobre esse segundo incentivo que eu achei muito fofo, que é uma almofadinha. Então, o nosso segundo incentivo é uma almofadinha. Como nós temos bebês na classe, obviamente que você não vai pôr um bebezinho de 4, 5, 6 meses ajoelhados, ele não consegue. Mas quando você entrega para ele um objeto do qual ele pode identificar aquilo como um momento especial, faz toda a diferença. Para os maiorzinhos, eles podem ajoelhar em cima da almofada sem ralar os joelhos, tá bom? E para os pequeninos, eles vão olhar, eles vão ver os anjinhos e vão entender. É o momento da oração, hora de falar com o Papai do Céu, tá bom? Faça desse momento um momento muito especial. Prof, o que tem aqui? Nós temos o tecido. Temos o tecido, nós temos uma rendinha que é bolinha, tá? Um que você já compra pronto. E algodão sintético dentro. Super fácil e baratinho de fazer. Inclusive, essa almofadinha, ela não foi costurada, ela foi toda feita na cola quente. Então, é facinho de você fazer, porque eu também não sei costurar. Se você é como eu, existe cola quente para te ajudar. Uma coisa que a gente gosta muito de ter na sala e que as crianças amam é o momento de aniversário. Isso é verdade. Todo mundo gosta de fazer aniversário. E todo mundo gosta de ser lembrado, né? E aí a gente tem aqui a sugestão para esse momento. Para este momento. Qual é a ideia? Que você tenha um quadro na sua sala. Pode ser um quadro maior, um quadro menor, dependendo do espaço que você tenha, tá bom? Aqui nós temos alguns recortes em papel colorido. Aqui é só uma moldura de quadro normal, uma moldura de fotos, e as fotos das crianças, das suas crianças, você vai colocando e encaixando. Fica fácil, Josi, porque vocês podem fazer por mês. Então, janeiro, fevereiro, cada mês você vai colocando a foto das suas crianças aniversariantes. E depois a gente tira e vai fazendo a troca, né? Você tira, ó, e vai fazendo a troca, tá? Muito fácil, tanto de fazer, porque aqui são pequenas ondas, quanto de você colar, elas são sobrepostas, tá? Uma em cima da outra, até completar todo o quadro. E prof, se tem parabéns, tem que ter bolo.
Tem que ter bolo, com certeza tem que ter bolo. Você pode mostrar pra gente a ideia de bolo que a gente tem? A nossa sugestão é este bolo fake aqui. Ele tem imagens de bichinhos da floresta, tá? O isopor é revestido com bexiga, com aquele balão bem grandão, tá bom? E as imagens são apenas coladas aqui com uma bordinha de EVA. Também fica barato e fácil da gente fazer. Quais são as sugestões de presentes e lembrancinhas que temos? A nossa primeira sugestão é que você tenha uma caixa neutra que pode servir para meninos e meninas, tá? Com um presente dentro. Aqui nós temos 3 sugestões, olha só. Nós temos um chaveirinho, tá bom? Nós temos um bichinho de banho e temos uma toalhinha enroladinha em forma de flor. E como a gente pode dar uma lembrancinha para a visita, depois de cantar o parabéns ou no momento por ela ter participado da classe naquele sábado conosco? Bom, para as suas visitas, a primeira sugestão é essa aqui, que é a bolinha de sabão, que as crianças adoram, independente da idade que elas tenham, e é super baratinho de você comprar. Inclusive, essa aqui nós até envelopamos o tubinho com com a mesma imagem do cartãozinho. Obrigada pela sua presença, tá? E temos também o nosso famoso chocalho. Nesse trimestre, nós temos uma data muito especial. A data em que é comemorada o Dia das Mães. Prof, nós temos sugestões de lembrancinha para o Dia das Mães? Temos também. Temos mais 2 sugestões de lembrancinhas para vocês. A primeira delas é esse potinho aqui, que ele já tem uma coroa, então você não precisa fazer nada, você só precisa fazer a arte. Aqui nós temos a sugestão de uma arte escrito Mamãe Rainha do Lar. E aqui dentro do potinho você pode colocar uma foto da mãe com o bebê, você pode colocar bombom, você pode colocar bala, pode colocar paçoquinha, você pode colocar algum mimosinho. A nossa segunda opção para vocês é esse espelhinho aqui, Josi, olha. De um lado nós temos um adesivo, olhe e veja a mulher mais linda do mundo, feliz Dia das Mães. E do lado de cá nós temos um simples espelho. E para abrir os momentos de história, nós sempre temos os incentivos de verso áureo, tá bom? É importante que você incentive as suas crianças. Para isso nós temos uma Bíblia grande para você mostrar para eles que é a hora da história, cantar a musiquinha da Bíblia. Nós temos uma Bíblia menor, mais acessível, que a sua criança também pode ter. E nós temos aqui 4 modelos diferentes para verso. A gente tem bastante opção para verso que você pode usar de outras formas também. A primeira versão que nós temos aqui é essa aqui. Uma das histórias que nós vamos contar é sobre José. E uma das partes da história de José que vamos comentar é sobre a túnica colorida que ele ganha do seu pai. Então a ideia é que você tenha uma túnica preta assim, tá bom? Na sua sala, feito de papel e pedaços de papel colorido que cada criança que for respondendo o seu verso, ela vai colocando aqui, ela vai colando, na verdade, as tiras coloridas, tá? Da túnica de José e também pode ficar para você como uma lembrança do 13º sábado. Um outro incentivo que nós temos é este aqui, olha. É uma caixa onde nós temos imagens das 3 histórias do trimestre. Temos imagem de Davi, temos imagem de José, temos imagem de Daniel. Do outro lado, nós temos uma imagem de Jesus com as crianças e na tampa, fica então a foto da sua criança. Qual a ideia dessa caixa aqui? A ideia é que dentro da caixa tenha pequenos blocos de montar iguais a este aqui, tá vendo? Então, com esses blocos aqui, na frente vai ter um pedaço da imagem. Claro que o pedaço da imagem que você vai recortar vai ser do tamanho da pecinha que você tem, tá bom? Tem o pedaço da imagem e a criança vai pegar, vai ver da onde é aquela imagem e vai colocar aqui, ó. Então, ele encaixa, tá vendo? O bloquinho de montar, assim como a imagem. A sugestão é que você tenha 3 de cada lado, tá? 3 bloquinhos e vai sobrar uma aqui para trás para a parte de Jesus e aí você pode colocar, recortar a parte que você quiser. Se você não tiver bloquinho, que é fácil de você conseguir comprar em loja de brinquedo, você compra aquele saco com muitos bloquinhos. Uma outra sugestão é que você recorte apenas um pedaço da imagem de papel.
Da mesma forma, você pode colocar em feltro, por exemplo. Da mesma forma, a criança vai poder colocar aqui, assim, ó, encaixar, tá vendo? Opa, que eu coloquei de ponta cabeça aqui. Pronto. A criança vai poder encaixar aquele pedaço da imagem também como incentivo diverso e também uma lembrança, Josi, para o 13º, tá bom? Nessas duas, as crianças vão falar o verso. Aqui nós temos sobre a história de Daniel, seria uma cova dos leões, onde os leõezinhos são os nossos pequenininhos, as nossas crianças. Teria a imagem deles, é feito de lã, né? Compra um novilho de lã. E aí tem o anjo aqui, e aí a criança fala o verso e coloca. Assim como também na história de José, a gente tem o Josézinho com sua túnica, temos aqui o palitinho de picolé e uma base com a metade de um isoporzinho, de um círculozinho de isopor, onde a gente encaixa esse José no acampamento. Esses seriam os nossos incentivos para o verso bíblico. Vamos começar falando para vocês sobre a história de Daniel, ok? A primeira sugestão que nós temos para vocês é uma máscara de leãozinho para que as suas crianças possam estar usando, tá bom? Nós temos também uma juba numa tiara, tá? Em que ele também pode usar. Nós temos esse outro modelo de juba que é feito apenas com EVA e velcro, tá? Aqui você abre, encaixa na cabeça da criança e já logo fecha, tá bom? Uma outra sugestão que nós temos para vocês são os cenários. Nós temos estes dois cenários aqui, ó. Os personagens que vocês vão usar podem ser até os mesmos, mas você pode diversificar o seu cenário. Então nós temos aqui o personagem de Daniel e temos também o anjo. Neste primeiro cenário aqui, nós temos a cova, tá bom? Onde temos os leões e bichinhos que você consegue comprar. Isso, de plástico. De plástico, tá? Este outro cenário aqui, olha, é o cenário onde tem o trono do rei, onde Daniel é levado até a presença do rei, onde acontece o julgamento de Daniel, onde o rei faz de fato a lei ser cumprida, tá bom? E atrás nós temos o cenário de uma casa, tá? Com a janelinha. Então o seu Daniel, e aqui dentro, olha, aqui em cima ela é aberta. A ideia é colocar Daniel dentro da casinha, na janela orando, depois ele vai até a presença do rei e então é jogado na cova dos leões. E esse material, prof, ele é feito de caixa de papelão, aqui é coberto com esse papel amassadinho, e nós temos os anjos que são feitos da internet mesmo, a gente imprime a imagem do anjo, cola num papel mais durinho, recorta e faz. Isso mesmo. Nós temos essas duas opções para vocês de personagem, eles feitos em EVA e eles também feitos em papel. A nossa segunda história que vamos apresentar para vocês é a história de José. Para José, nós vamos contar várias partes da história para as crianças. Por isso, o nosso cenário ele é um pouco diferente. O nosso cenário aqui para a história de José é uma caixa. Essa caixa tem dois lados. Este primeiro lado, onde vai representar José mais novo, com seus irmãos, ganhando a túnica do seu pai, e quando ele é jogado no poço. E este outro lado da caixa aqui mostra quando José representa já o Egito, quando ele já está no Egito, tá bom? Na casa de Potifar e depois preso e tudo mais. A ideia da caixa é que aqui dentro você tenha todos os materiais necessários para contar a história. Então ali você já tem o personagem, né, Josi? Mostra aí o personagem pra eles. Esse personagem é de garrafa PET, encapado com roupinhas que são pedaços de tecidos que às vezes a gente já até tem mesmo na igreja. E a gente pode usar a mesma ideia para todos os nossos personagens. Isso mesmo. Aí, aqui dentro da caixa, você tem itens para contar a parte dos sonhos que José interpretou, tá bom? Você tem os saquinhos para que as crianças possam fingir que estão colhendo trigo, uma folha de samambaia para identificar o trigo já na época de colher. Nós temos aqui as vacas
As 7 vacas magras e aqui as 7 vacas gordas. Assim como também temos as espigas, tá bom? As 7 espigas ruins e as 7 espigas boas, tá? São opções que vocês têm para contar a história para as crianças. A gente pode contar também a história, né, do copeiro. Isso, temos a parte antes do sonho, né, do faraó. Nós temos também o sonho do copeiro e do padeiro. Você pode usar um pedaço de pão, uma taça com algumas uvas e alguém para representar o faraó. Nós temos aqui, então, um acessório para a cabeça que você pode colocar em uma das suas crianças para contar a história de José. Nós temos também, prof, a segunda opção, que é feita em papel mesmo, papel Panamá. A gente fez com velcro para mostrar várias fases da vida de José. Esse é o nosso personagem, tá? Tem uma parte vazada aqui no meio, então eu consigo colocar a mão para contar a história de José. É uma luva esse daí. Aqui é José quando ele ainda morava com os pais, com os irmãos, com a sua túnica colorida que causou toda a inveja. Depois ele vira um presidiário, né? Que ele é preso, acaba indo para a prisão e depois ele se torna um governador do rei. E você pode contar a história de José de todas essas formas. Muito bem. E para nossa terceira e última história, que é a história de Davi, nós vamos falar para as crianças sobre Davi enquanto pastor de ovelhas. Nós temos aqui, para incentivo da história de Davi, uma outra caixa. Essa caixa aqui, ela é um pouco diferente, tá bom? Essa caixa aqui, olha, ela abre e ela se torna o próprio cenário. E aí, para contar a história, dentro da caixa nós temos uma árvore, que são algumas folhas de samambaia artificial com uma garrafinha descartável e também está envolta, você pode envolvê-la em papel craft, você pode passar aquela fita durex que é aquela fita craft, sabe? Que muda, que é mais marronzinha. Nós temos aqui o curral das ovelhinhas, para Davi guardar as suas ovelhas. Nós temos aqui a funda para que uma criança possa encenar. Nós temos a bolsinha de Davi, onde ele colocou as pedras. Com as pedrinhas, olha, aqui dentro tem as pedrinhas de Davi, tá bom? Nós temos o leão, porque vamos contar a parte da história em que Davi luta com o leão e salva suas ovelhas. E as ovelhas que nós temos, elas são feitas de pomponzinho. Você pode fazer de algodão, como nós já demos uma sugestão anteriormente. Essas aqui são feitas com aqueles pomponzinhos de chaveiro. Na frente nós apenas colocamos o rostinho das ovelhas e tem ovelhas de várias cores aqui para vocês como sugestão, tá bom? Nós temos o personagem todo em EVA, de uma forma mais simples do que Daniel, que apresentamos para vocês. Temos também o personagem de PET e outros materiais recicláveis, como a Josi também já falou. E nós temos o complemento da história. Por que não fazer as criancinhas de pequenas ovelhas? A gente tem a versão da tiarinha, temos uma harpa, porque Davi é conhecido por tocar a sua harpa, e temos aqui também um cajado que ele usava para pastorear as suas ovelhas. Todos esses itens que nós apresentamos para você agora são apenas incentivos, uma metodologia diferente, que talvez de uma forma que você não tenha pensado, para contar a história para suas crianças. Algumas coisas você pode achar que foi até repetido, mas aproveite os insights que você teve, as ideias diferentes que você teve para abençoar as suas crianças. Deus nos dotou de um dom extraordinário que é a criatividade. E eu tenho certeza que, como professora da Escola Sabatina, você tem esse dom. Por isso, coloque em prática. Veja aquilo que nós apresentamos que pode abençoar a sua igreja, as suas crianças e a sua vida. Cuidar das nossas crianças também é um ato de salvação, não só para elas, mas para nós também, enquanto professores da Escola Sabatina. O nosso desejo para você, querido professor do Hall do Berço, é que Deus te use cada dia mais como um instrumento para levar Jesus ao coração das suas crianças, para que elas se sintam amadas, amparadas, queridas por Jesus e tenham no coração o desejo de crescer e pregar para que Jesus volte o mais rápido possível. Que Deus te abençoe.
E que bom que você ficou conosco até o final dessa trimestral. Que a sua classe do Rol do Berço nesse segundo trimestre de 2025 seja abençoada. Até a próxima!